Olá, dragzinhos e dragzinhas! Tudo bem com vocês? Voltei para mais um plantão aqui do nosso Café com Trans. Confesso que esse plantão de agora me embrulhou o estômago. Eu realmente, fiquei com vontade de vomitar, senti vontade de vomitar por várias vezes. Mas, devido aos absurdos que foram falados e proclamados por essa pessoa, eu resolvi trazer um vídeo para vocês, principalmente porque eu acho que, eh, eu tô sempre aqui, né, trazendo o significado de de palavras que as pessoas de um determinado grupo usam para nos atacar, né, como a gente teve nesse vídeo que está passando aqui no card agora. Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, enquanto comunidade, não só para o público trans, para as meninas transexuais, para as meninas travestis, para a comunidade T em geral, mas para os LGBTs, né? A gente precisa, enquanto equipe, enquanto comunidade, se blindar, se estruturar, ficar mais forte e saber argumentar com pessoas que propagam desinformação, propagam fake news, propagam, coisas feias que para denegrir a nossa imagem ou para denegrir a nossa comunidade. Então, assim, eu estava assistindo um vídeo, eu não sei como, não me pergunte como eu caio nesses vídeos, e aí eu fui parar no canal do Ricardo Ventura. Já podia parar o vídeo por aqui, né, não precisa mais explicar, muitos outros detalhes. O Ricardo Ventura, para quem não conhece, ele é um pseudocientista, pseudo alguma coisa, pessoas que dizem que trabalham com aquelas pseudociências, né, que conseguem fazer leituras do comportamento das pessoas por causa da imagem, de o quanto ela inclinou a sobrancelha para não sei o quê, tá-tá-tá. Depois que o canal do Vitor Metaforando caiu, né, e teve toda aquela repercussão com o Thiago Santinelli, eu sinceramente achei que o canal do pseudocientista Ricardo Ventura também fosse no mesmo tobogã ali que o do Vitor Metaforando foi, e que a gente nunca mais ia ser obrigada a ver, pessoas, na internet ruminando, esse monte de horror, esse monte de atrocidade que essas pseudo-pessoas que usam pseudociências falam. Mas, infelizmente, o efeito foi o contrário, né? O Vitor do Metaforando perdeu força, porque ele foi mexer com o Thiago Santinelli, aí o Thiago Santinelli teve o efeito Barbara Streisand ali, né? Que ele tentou calar o Thiago Santinelli, o Santinelli foi para cima dele, divulgou os vídeos e ganhou muito mais visibilidade. E eu, sinceramente, achei que todas as pessoas que trabalham com essas pseudociências, com essas coisas que não têm comprovação científica alguma, ou que não tem. Todas elas iam cair, mas infelizmente o Ricardo Ventura não caiu. E ele continua na internet propagando absurdos ali para o público que adora seguir ele. Então, eu resolvi trazer aqui para vocês algumas das atrocidades que ele vai falar no vídeo que ele fez do Cazuza. E aí a gente vai ver juntas aqui, porque eu quero fazer um caso comentado de todas as barbaridades que ele vai falar. Mas eu vou colocar na 1:25, porque assim, eu não vou vomitar aqui sozinha, né? Tenho que trazer vocês para vomitar comigo. Então, vamos começar com esse vídeo em que o pseudo alguma coisa faz uma análise do Cazuza. Vamos lá.
Ó, Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental da linguagem silenciosa. psicanalista e criador da Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicomportamental. pós-graduação. Ele criou uma pós-graduação, gente. Ele é psicanalista, psicanalista, sem diploma, não tem diploma nenhum, nenhuma faculdade formou ele, mas ele se autodenomina psicanalista e criador de uma pós-graduação. Gente, o Brasil está mais doente do que eu pensei. Eu não sei do ponto que está, se tem salvação. Eu acho que não, mas vamos continuar. Comportamental da linguagem silenciosa e você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade, acerto e análise, sim. E se você quer aprender o que eu faço, colocar a linguagem silenciosa na tua vida, eu aconselho Não, não fortemente. quero. Que tal? Você ainda dá tempo, hein? Daqui a 2 dias, ou seja, depois Não, de não, não, amanhã, não, estará não, 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 acontecendo o não, não, 5º não. Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa aqui em São Paulo. Então, para você saber mais, se você é um dos atrasadinhos aí, se você ainda consegue participar desse final de semana agora, no dia 23. E hoje vamos analisar quem. Muitas pessoas me pediram, inclusive há bastante tempo, para eu analisar o Cazuza. Você conheceu o Cazuza? Eu conheci o Cazuza, obviamente, como um fã, naquela época dos anos 80. Os anos 80. Quem não conhece o Cazuza? Aí, ó, ele vai começar a explicar os anos 80, o que era os anos 80, principalmente para o público dele que não viveu nessa época. E, gente, agora, se você não estiver sentada, para tudo, para tudo. Senta numa cadeira, porque com certeza vai vir a vontade de vomitar com os absurdos e as atrocidades que ele vai falar. Vamos lá. Vamos lá. O que é os anos 80, né? O que foi os anos 80? Até a década de 70, o Brasil consumia muito, mas muito rock and roll de fora. Então eram os The Purple, Iron Maiden, Black Sabbath, Asia, enfim, os progressivos, ali os rock progressivo, ou os rocks pesados, heavy metals, que foi pós-Beatles. Você tem aquela possibilidade de cantar e entender as letras. Foi muito legal. Pareceu muito lixo também, apareceu muita coisa que apareceu e sumiu, né? Tinha uma música só. Mas Barão Vermelho, o próprio Cazuza quando vai na linha solo, Renato Russo, foram tantos e tantos. Como eu disse, a malinha ali dos punks, dos neopunks. Foi bem interessante todo esse renascer do rock nacional. E junto com isso, a gente vinha com por conta da liberdade ali dos anos 60, sexual ali dos anos 60, aqui chega lá pros anos 70, início dos anos 80, e por conta dessa situação toda, surge o HIV. Surge o HIV, inclusive tem um problema seríssimo aí, porque acredita-se, tem até e é o mesmo cara que também trabalhou aí com a picadinha, né? Ele falou de picadinha, né? Tem uma palavra, eu acho que tem uma palavra-chave, pelo menos no Brasil, que a pessoa falou picadinha, você já sabe em quem ela votou na última eleição, você já sabe qual é a ideologia dessa pessoa, o que ela defende, que ela provavelmente espalha fake news, que ela adora trazer para a internet coisas sem fundamento. Porque, assim, infelizmente, eu não sei para você aí que está me vendo, mas pelo menos para mim, a pessoa usou a palavra picadinha, eu já sei que ela está numa esfera da sociedade que faz sinal para os ETs com o celular, que vai para a porta do quartel, que apoia a tortura, Então, assim, já diz muito sobre o caráter dessa pessoa. Essa palavra picadinha, para mim, já diz muito sobre quem é a pessoa. Mas vamos continuar vendo as atrocidades que ele vai falar no vídeo. Esqueci o nome desse cidadão aí que trabalha com a parte de saúde lá dos Estados Unidos, e reza a lenda que teve muitos indícios de que as pessoas estavam indo a óbito por conta do HIV, e escondeu-se essas informações, né? Escondeu-se o real fato, porque tinha um estigma, porque os primeiros que começaram a aparecer com o vírus e falecer com o vírus eram pessoas gays. Então, Opa! Olha só! E aí, a gente tem a. Eu vou me auto-intitular aqui como doutora do chat GPT e pesquisadora científica do Google. E lembrando que eu iniciei as minhas, para dar mais credibilidade nisso tudo, né? Eu iniciei as minhas pesquisas quando o buscador da internet ainda era o KD, www.kd.com.br. Vamos lá, porque eu tenho propriedade para falar nisso. Ele veio aqui a público, só para vocês entenderem o que está acontecendo, e ele quis associar
o primeiro caso de HIV nos Estados Unidos com a homossexualidade, tá? Isso em um canal que tem 1,66 milhões de pessoas ouvindo e escutando as baboseiras que este senhor está proferindo pela boca dele. Se a gente for no chat GPT, e aí eu vou colocar para vocês aqui a tela do chat GPT, porque eu gosto de mostrar, de matar a cobra e mostrar o pau. E olha que não é sempre que eu mostro o pau. Mas vamos lá para o chat GPT aqui, ó, chat GPT. Então vamos lá. Perguntando aqui para o chat GPT, quem foi o primeiro caso de AIDS conhecido na literatura? O primeiro caso de AIDS reconhecido na literatura médica é frequentemente associado a um paciente identificado póstumamente, ou seja, depois que ele morreu, ele foi identificado como paciente zero, e o nome dele era Guyton Douglas, um comissário de bordo canadense que erroneamente, ou seja, o ChatGPT já reconhece que erroneamente ele foi considerado o responsável pela disseminação do vírus HIV nos Estados Unidos. Essa associação errônea, tá? Essa associação errônea foi baseada no livro And the Band Play On, ou seja, E a Banda Toca, de 1987, do escritor Rand Shields. Mas a ciência, ou seja, a ciência, nós estamos falando de um canal, de uma pessoa, um ser que se identifica como pseudo-psicanalista, que deveria trabalhar pelo lado da ciência, pelo lado das coisas que ele pode provar. Mas aí ele já inicia o vídeo falando de picadinha. Depois ele fala que quem trouxe o HIV para os Estados Unidos foi um homossexual. Então, a segunda mentira dele. O caso real mais antigo documentado de infecção pelo HIV remonta a uma amostra de sangue colhida em 1959 em Kinshasa, na atual República Democrática do Congo. Estudos genéticos confirmaram que o HIV começou a circular na população humana por volta do século XX, provavelmente devido entre os seres humanos e primatas infectados na África Central. Nunca, 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 nunca a ciência comprovou que esses seres humanos que contraíram HIV foi porque tiveram contato sexual com os primatas, tá? O que se pode colocar ali é que como o ser humano podia estar com um corte e teve contato com a saliva, enfim, mas em nenhuma hipótese a ciência aplica, ou melhor dizendo, a ciência confirma que o ser humano teve uma relação sexual com um primata para contrair o HIV dele, tá? Isso já foi tema de debate e qualquer pessoa que se diz estudada deveria saber disso. E aí a gente vai para um outro tópico. Esse Gaetan Dugas, que foi erroneamente classificado como paciente zero, ele sim era um comissário de bordo e ele era homossexual, tá? Tinha uma vida bem ativa, uma vida sexual bem ativa, porque comissário de bordo geralmente está em vários lugares do mundo, né? Hoje ele está aqui no Brasil, amanhã ele está lá no Japão e depois, enfim. Então, a pessoa não necessariamente, mas normalmente tem mais de um parceiro sexual, os comissários de bordo. E aí, se você acha que eu estou falando alguma coisa errada, comenta aqui embaixo. Aproveita esse momento para fazer o seu comentário aqui. Mas normalmente é isso mesmo. Os comissários de bordo
em sua grande maioria, tem mais de um parceiro sexual. E aí, ainda homossexual, então associaram isso para ele. Mas depois, segundo os estudos que foram realizados por cientistas dos Estados Unidos, eh, foi encontrado o Robert Rayford, que morreu, que faleceu em 1969. Ele era um adolescente de 16 anos, que vivia na cidade de São Luís, no Missouri, e ele sim foi reconhecido pela ciência como o primeiro caso de AIDS dos Estados Unidos. Ele faleceu em 1969 com uma condição que até então era inexplicável, e testes que foram realizados anos depois nos tecidos do Robert identificaram que ele possuía o HIV. E aí agora eu volto para um ponto que é muito polêmico desse vídeo. Esse rapaz de 16 anos morreu virgem. Então, assim, ou ele contraiu por algum corte, por alguma ferida, por contato com líquidos ou fluidos de uma pessoa contaminada, ou por transfusão de sangue, o que descarta e desassocia totalmente a possibilidade de você falar que HIV é uma coisa de gay, HIV é uma coisa de LGBT, ou HIV é uma coisa da nossa comunidade, né? Então, assim, gente, está tudo no chat GPT. Eu acho que até o mais estúpido, o mais burro, o mais ignorante, que não sabe fazer nenhuma busca na internet, tem condições de achar essas informações. E a gente vê um pseudo-psicanalista que se diz ter alguma formação científica vir na internet para bostejar esse tanto de coisa, é meio que inadmissível nos anos de 2024. A gente já está aí gritando 2025, né? As pessoas precisam acordar para o conteúdo que elas consomem. Mas vamos continuar, porque ele ainda não terminou. A gente vai ver ele falando mais barbaridades, ó. Espera aí. Vamos continuar. As pessoas ficaram com aquela coisa de, pô, vou revelar que fulano é gay. Por exemplo, um dos grandes foi o Rock Hudson, né? Um grande ator americano. E ele era tipo um machão, um galanzão. E ele acaba... Vamos pesquisar se Rock Hudson era gay no chat GPT. Era gay. Tá, beleza. Faleceu de condições da AIDS. Beleza. sendo um dos primeiros ícones ali a falecer com o vírus da HIV. E no meio desse turbilhão todo, da liberação sexual, da loucura, da pegação geral, aqui no Brasil, grandes galãs aí que se colocavam como heterossexuais, como Lauro Corona, se não me engano, ele morre um ano antes do Cazuza. Depois você tem o Renato Russo, que morre um pouco depois. O Cazuza foi um dos mais emblemáticos, que foi nos anos 90. Apesar que ele nunca escondeu a bissexualidade dele, apesar que ele ia para um lado mais hétero, né, assim, de merchan, né, de publicidade, mas ele nunca escondeu que ele era bissexual e tal. Então, existia essa vergonha, existia pouca informação sobre o assunto, de como pegava, como não pegava. Eu lembro que, imagina, quando o Cazuza morreu, eu tinha 20 anos, né? E quando ele começa a ficar bem ruinzinho, que é em 88, eu tinha 18. Inclusive, era bem magro nessa época. O pessoal até comparava, falava assim, nossa, você tá magro igual o Cazuza, tal. Eu achava, odiava, né? Porque as pessoas, elas tinham, por falta de informação mesmo, ninguém sabia exatamente como aquilo estava acontecendo. Tanto é que você vê, demorou-se aí, basicamente, 25, 30 anos para criar-se de verdade um protocolo eficiente, um protocolo com vacinas antirretrovirais, medicações antirretrovirais, que fossem funcionais. E aí a pessoa que fala sobre picadinha, será que ela é a favor das vacinas? Olha como ele é contraditório, né? Em um mesmo vídeo ele chama de picadinha e aí agora ele fala de vacinas contra o HIV. Opa, peraí, alguma coisa de muito certo não está errado no seu vídeo, doutor como que fala isso? Psicólogo, não. Enfim, vamos continuar aqui. Mas de fato, porque no início, dificilmente alguém escapava. Era quase que uma sentença de morte. Um ou outro escapou, sim, mas o Fred Mercury também foi um que foi aplacado ali com HIV. E por que pegou primeiro, né? Tanto é que o pessoal na época, no finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, chamava que era o câncer gay. Olha, ou a peste gay. Por quê? Câncer gay, a peste gay. Aí agora a gente vai entrar no momento mais de embrulhar o estômago desse vídeo. Ele vai explicar por que os gays
pegavam HIV e os héteros não. Presta atenção, porque isso são as palavras de um psicanalista, que supostamente, se isso fosse verdade, né, a pessoa para cursar psicanalista precisa se formar em uma faculdade de medicina, passar ali 5 anos estudando, debruçado em cima de livros, o que no caso dele não ocorreu, porque ele não tem formação nenhuma, mas vamos ver aí por que que um médico vai dizer que os gays contraem AIDS e os heterossexuais não. Atenção para as explicações dele. E olha que interessante. E não era nem o ato promíscuo em si. Porque muitos casais que eram fiéis, casais de décadas, começaram a ter essa situação. Quer dizer, não tão fiéis assim, né? Porque um dos dois pegou como, né? Pegou como? E aí a gente vai falar um pouco disso também, caso até dar uma ironizada, dizendo. Aí, ó, pegou como? Ele não está considerando os casos de transfusão de sangue ou de pessoas que, por exemplo, hoje, depois de a informação já ter circulado e a gente ter acesso à informação, principalmente no Google, doutor, a gente sabe que, por exemplo, você pode pegar HIV de ir fazer a unha na manicure, né? Ela tirou a sua cutícula ali, isso pode te expor a ter contato com o vírus, né? Ela vai estar proferindo ali um machucado na sua pele, e se os equipamentos dela não estiverem adequadamente limpos, a gente pode contrair, não só o HIV, como alguma outra doença, né? A gente já sabe que pessoas que trabalham como socorristas, né, o pessoal das ambulâncias aí do SUS, ou que trabalham em hospital, por ter contato com pessoas que estão com feridas abertas ali, ou que acabaram de sofrer um acidente, tomou um tiro, alguma coisa, se não estiver usando luvas, pode ter contato com sangue. Então, assim, olha a mente da pessoa, como é suja, como é uma hipocrisia, uma coisa, uma falta de raciocínio lógico, de querer induzir tudo para o sexo. Eu acabei de falar que cientificamente já foi comprovado que o primeiro adolescente que pegou AIDS nos Estados Unidos foi um jovem de 16 anos que morreu virgem. E aí, olha só as falas problematiquíssimas desse suposto doutor. Mas vamos continuar. Pessoal de direita ali, conservadora ou religiosa, caiu como um prato, né? Caiu como uma bandeja. E sim, tem essa situação. Por quê? Porque se você tem um casal que é fiel, o risco é zero. O risco é zero. Apesar também que teve muita transfusão. É verdade, muita gente pegou por transfusão, muita gente pegou também por drogas injetáveis. Mas Drogas injetáveis também, eu esqueci de dizer. Tem transfusão, tem drogas injetáveis, tem pessoas que trabalhavam em hospitais, como socorristas, ou que foram ajudar pessoas que estavam contaminadas, e como a gente não tinha muito estudo, muito conhecimento de como funcionava a transmissão, acabaram sendo infectadas. Então, ele associar todos os portadores de HIV com a promiscuidade é uma coisa bem suja, bem baixa, é um golpe bem de direita, bem de quem está acostumado a propagar fake news mesmo. olha que interessante. Por conta do ato em si. Por quê? Porque o ato heterossexual, ou seja, de mulher para homem ou de homem para mulher, ele normalmente, sendo feito pela vagina, ele tem menos chance, e tinha-se menos chance de pegar o HIV por conta que o HIV ele é a situação da mucosa. Então, era. Olha o absurdo. E aí agora eu me recuso a ouvir isso sozinha, eu vou voltar para vocês ouvirem comigo. Nós temos um suposto médico que se diz formado, né, por medicina, com pós-graduação na área de psicanálise, que isso tudo dele ele tirou do COU dele, né, essa formação e isso tudo, porque na realidade já foram pesquisar e esse rapaz, o máximo que ele fez foi bater um prego na parede e olhe lá, né, já desmentiram isso, já desvincularam essa. Ele não tem nenhum diploma reconhecido por nenhuma universidade. Ele vira e fala que os héteros não contraem HIV por conta da mucosa. Olha o perigo que nós temos uma pessoa que usa a palavra picadinha, então a gente não precisa nem falar de qual político ele gosta, né?
propagando esse tanto de merda na internet. Olha, eu vou voltar aqui para vocês ouvirem. Muita gente pegou por transfusão, muita gente pegou também por drogas injetáveis. Mas, olha que interessante, por conta do ato em si. Por quê? Porque o ato heterossexual, ou seja, de mulher para homem ou de homem para mulher, ele normalmente, sendo feito pela vagina, ele tem menos chance, e tinha-se menos chance de pegar o HIV, por conta que o HIV ele é a situação da mucosa. Então, O ato sendo praticado em uma vagina, ele tem menos chance de. Eu queria saber de qual estudo ele tirou isso. Deve ser da faculdade de psicanalista que ele diz que se formou, né? Porque assim, não existe nenhum estudo comprovado de que heterossexuais contraem menos HIV do que os homossexuais. Pelo contrário, nós já tivemos nos anos de 2018, 2019, um aumento da população hétero soropositiva e uma diminuição dos gays, dos LGBTs, com a síndrome da, enfim, com o vírus do HIV. E esse senhor ridículo vem na internet dizer que o sexo de hétero é menos arriscado do que gay. Gente, pelo amor de Deus, joga um balde de água fria na minha cabeça, na minha cara, porque eu não estou ouvindo isso. Então, era muito maior a probabilidade do sexo anal, ou seja, da fissura, da troca ali do sangue, né? Porque o vírus ia ter uma passagem ali, microfissuras no pênis e no reto, pá, acabava pegando. Então a chance dos homossexuais pegarem era muito maior do que dos heterossexuais. Por isso que eles foram os primeiros a aparecerem nos hospitais e na literatura médica e tudo mais. Depois percebeu-se que se espalhou para todo tipo de casais. Então, às vezes casais, como eu disse, que até eram fiéis um ao outro, mas um usava droga ou numa transfusão. Hoje a coisa é muito mais rigorosa, né? A doação de sangue. Teve até um problema agora há pouco, agora, né, nesse governo aí, de órgãos que estavam contaminados, porque não fizeram os testes adequados para ver se a pessoa tinha. Hoje também tem os PrEPs, né? Ou seja, você, quem não quer mudar o seu estilo de vida ou tem um risco de ter um comportamento de risco, porque olha que legal isso, porque antes era muito estigmatizado com o gay, aí depois não era só o gay, mas quem fazia sexo desenfreado, ou garotos e garotas de programa tinham muito mais chance de pegar. E a única forma de que você ali, né, tinha era a camisinha, mas ninguém usava camisinha, essa que é a verdade. O ato de você cogitar usar a camisinha, olha como é que é interessante esse lance comportamental, era como se você não confiasse no outro. Então se você falasse, olha, eu vou botar a camisinha aqui, você não confia em mim, você tá pensando que eu sou o quê? Impura, né? Sou podre, sou suja, sou promíscua, era assim. Até hoje tem gente que ainda pensa desse jeito, né? O ato de você colocar a camisinha é um ato justamente de vida, de proteção, de amor. E o ao contrário também, às vezes a pessoa, por pedir, era ridicularizada ou era broxante. Como assim você tá pedindo, você tá me falando que eu sou um promíscuo, não confia em mim, você tá dizendo que eu sou doente? Esse era o estigma. Então criou-se um modelo ali bem complicado, principalmente para quem tava com a sua vida ativa sexual, muitos inclusive novos separados que foram pra noite, ou a galera mais velha mesmo que de repente não acreditou nessa situação toda, também começou a pegar. Então não era mais uma questão de sexualidade, ser hétero ou ser gay, mas sim o comportamento de risco. Existia um comportamento. Qual que é esse comportamento? Comportamento de ter muitos parceiros desconhecidos, que você ali não conhece a índole, o comportamento, tudo bem, você não vai conhecer 100% uma pessoa, mas você, né, você vai pela normalidade, é uma pessoa com mais propensão de ter uma vida menos regrada, com muito mais parceiros, sem algum tipo ali de trava moral, trava religiosa, trava de como ver a vida, de como encara o prazer, porque tudo isso influencia. E aí ele começa a dizer que você conhece uma pessoa por perguntas ou pela forma que ela vive. Gente, é, 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 tem pessoas portadoras de HIV que você olha e não consegue perceber, gente, que a pessoa é portadora de HIV. Tem uma vida muito mais saudável do que eu, que não tenho, sabe? Que vão para academia, que malham, que fazem, que acontece, e estão aí ligados no 220. Tem uma parcela da população, né? Eu vou me incluir nisso, que são pessoas que trabalham sentadas em frente a um computador. As meninas que moram aqui comigo, as duas, acabaram de sair para ir para academia. Elas sempre me chamam para ir junto com elas. Eu não gosto de academia, eu não gosto de malhar, eu não gosto de lá ficar puxando ferro e fazendo isso. E tá tudo bem. Então, quer dizer, eu conheço pessoas que são soropositivas que têm uma vida muito mais enérgica, muito mais saudável do que a minha. E aí ele diz que por causa da trava religiosa, por causa disso, por causa daquilo, você consegue saber se a pessoa tem HIV. Olha o absurdo que esse suposto psicanalista está dizendo para um público de 1,66 mil pessoas.
por isso que é comportamento de risco. E hoje tem os PrEPs. Hoje parece que se você realmente tá afim de fazer sexo desenfreado aí, sem se proteger, sem camisinha, existem medicamentos aos quais você combina e você tem, lembre-se, nada é 100% seguro, mas ele vai de 70% a 99% de eficácia em não pegar, mesmo fazendo sem camisinha. Mas não é por causa disso que você vai fazer sem camisinha, viu, criatura? Não faz. Ou tem muita gente também dizendo assim, teve uma época, uma onda, olha que doideira, que era a onda da parar com ansiedade. As pessoas buscavam pegar, olha que doideira, né? Pra pelo menos falar assim, já peguei, então não vou ficar aquela loucura e agora vou ficar tomando os coquetéis. Só que na época do Cazuza, os coquetéis eram extremamente massivos e maciços. Você tomava dose cavalares de AZT e só tinha AZT. Hoje você tem, sei lá, 25 remédios pra AIDS, né? E atacava muito o sistema imunológico, então você destruía, tanto é que você morria de outras infecções, e não do próprio HIV em si, né? Você não morre por conta do HIV em si, da infecção do HIV, mas morria por outras infecções. E as pessoas, elas ficavam extremamente, o sistema imunológico tão baixo, e perdia-se peso, e perdia-se resistência, e você ficando cadavérico, a cor mudava, a cor era uma cor meio azulada, sabe? Uma cor meio esquisita mesmo. Você observava, você falava assim, nossa, a pessoa ficava meio mais escura, mais azulada, e você identificava muito fácil. Além muitas vezes das manchas. Então, você era uma situação bem difícil, né? Você estar contaminado, sem muitos medicamentos, sem muitos processos ali, protocolos de sobrevida, por exemplo. Quem falava sobrevida porque existia ali quase que uma chancela de, cara, você vai morrer. E aí os coquetéis davam um tempo maior, e isso foi aprimorando. Por isso que eu falo, cara, você não trata o vírus em 6 meses, cara. Você não descobre a cura de um vírus em 10 meses. Deu pra entender, né? Foram anos e décadas. Aí ele quer associar agora a evolução da vacina, ou melhor, do coquetel para AIDS. Isso porque ele se diz psicanalista, gente. Socorro, pelo amor de Deus. Com a rápida criação da vacina para o Covid. Você não cria em 6 meses. Gente, isso porque ele era para ser uma pessoa da ciência. Ele era para ser uma pessoa da ciência. Socorro! O HIV foi descoberto na década de 80, já tem casos que eu acabei de mostrar no chat GPT de relatos de 69, né, ali do adolescente. E quando foi o ano do comissário de bordo, 59 já tinham casos de HIV, 69 foi o do adolescente dos Estados Unidos, o primeiro, e o primeiro caso do paciente zero foi em 1987. Então, assim, foram anos, mas a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. E em 1980 você não tinha um YouTube para abrir um canal e ficar falando tanto de bosta que você está falando. A gente não tinha Wi-Fi, a gente não podia mandar uma foto, a gente não podia baixar uma música, a gente tinha que escutar o que a rádio tocava, a gente tinha que ver o que a televisão mostrava, não tinha um Netflix para a gente entrar. E hoje em dia a tecnologia mudou, a capacidade de processamento mudou, a capacidade de resolução de problemas e de como descobrir a cura para determinadas doenças mudou. Mas aí, por conta disso, esse senhor que está preso, não sei aonde lá do passado, acredita que a vacina para o Covid não é efetiva. E ele repete isso constantemente nos vídeos para 1,6 milhões de pessoas. Vamos continuar, porque tem mais um último pedacinho. Para que as coisas fossem sendo colocadas de fato de uma maneira eficaz e eficiente. Hoje você tem, como eu disse, tanto a prevenção muito bem eficiente, chegando a 99% de você não pegar, se prevenir, mesmo em situação de risco, para quem aqui assim quer viver a vida ou é profissional do sexo, como você também tem os remédios os retrovirais, ou seja, esses vírus retrovirais, eles protegem, né? São antirretrovirais que não deixam a consequência da contaminação se manifestar com doenças. Então você tem o vírus, a taxa é sempre muito pequena, então você mantém o vírus no seu corpo, mas pequena, e isso te dá uma qualidade de vida extremamente natural. Acho que o Magic Johnson até hoje, né? Faça coisa, uma pesquisa aí, mas eu acho que até hoje ele revelou que tava com AIDS, tal, não sei o que, jogador de basquete e tal, e ele tá bem, você olha pra ele, ele tá super saudável, tal. Como muitas pessoas que a gente nem sabe, viu? Tem muitas pessoas aí que você olha, o cara tá saudável, tal, e a carga viral dele é extremamente baixa, né? E ele vive ali. Só que nessa época, cara, as pessoas tinham até medo de revelar. E é isso que a gente vai analisar, porque o Cazuza já tava ficando bem magro, com essa pele mais escura, cabelo fino, ficando fino e tal. E depois teve até uma capa, cara, nossa, aquela capa, eu não sei se é quando ele assume ou não, acho que chamava Cara da AIDS do Brasil, alguma coisa assim, era uma coisa medonha ali que fizeram com ele, botaram ele na capa da Veja, não sei se ele escolheu ou não, permitiu ou não, mas foi uma coisa impactante, era cadavérico, né? Vamos ver se a Ellen consegue achar a capa da Veja, que acho que foi de 89, se não me engano, 90, e logo em seguida ele vem a óbito, ele tava muito magro, muito magrinho, debilitado. Então as pessoas, elas foram amplamente, como é que eu posso dizer? Elas sentiam muito medo de revelar que estavam com AIDS. Até porque eu lembro que na época, cara, tipo assim, copo, né? As pessoas tinham medo de tomar no mesmo copo, talher. Tem muitas pessoas que começaram a não comer mais na rua, não ir em piscina, sabe? Eu diria mais, tá? E aí eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque já deve ter dado já deu aí uns 34 minutos, tá bom. Eu diria mais.
não foi só na década de 90, não foi só na década de 80 que as pessoas que tinham AIDS tinham medo do preconceito, o pseudo-doutor. Hoje em dia, 2024, 46 anos depois, né, ou 36 anos depois de tudo isso, as pessoas ainda sofrem com o preconceito, com a discriminação, com esses essas posturas que você menciona no vídeo, de ter medo de compartilhar um copo, de usar o mesmo talher, de receber um abraço, de receber um beijo. Por quê? Porque pessoas como você tá disseminando merda na internet, falando que hétero não pega HIV, que isso é coisa de gay, porque ai não, o hétero tem menos probabilidade. Não existe estudo científico para isso. Se você for olhar estatisticamente, a população do Brasil hoje que detém a maior quantidade de HIV são heterossexuais. Então, acabou esses seus preconceitos de merda, que você, esse monte de bosta que você rumina pela sua boca, tá? E é isso, eu já me estressei aqui por hoje. O plantão do Café com Trans foi isso. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Comenta o que você achou dessa quantidade de atrocidade que a gente ouviu. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!